Hoje vamos falar sobre um livreto, né? Não é um livro muito grande, né? É um livreto mesmo, é 21 páginas. Eu li em PDF. Se chama 10 pontos sobre o fascismo, do Oswald Mosley. Quem foi o Oswald Mosley? Ele foi o fundador do Partido Fascista Britânico, né? Que a Inglaterra também teve um partido fascista, que depois entrou em ilegalidade quando a Inglaterra se aliou aos aliados na luta contra o eixo, né, contra a Itália e contra a Alemanha. Mas a Inglaterra chegou a ter um partido fascista, né? E curiosamente o partido fascista inglês foi contra a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, né? Olha, esse livreto de 21 páginas, você lê ele em menos de uma hora, cara, porque é bem pequenininho, né? O Oswald Mosley, ele costumava falar que é mais fácil levantar de uma cama de espinhos do que um mar de rosas. O que ele quer dizer com isso? A cama de espinho está te incomodando. Ora essa, é só você levantar de lá. Mas uma rosa, ela também não tem espinho? Ela é cheirosa, ela é bonita, mas também está te machucando. A diferença entre o mar de rosas e a cama de espinho é que você acha que está num local bom, mas não é diferente, né? Esse contexto dessa frase que ele falou, um mar, né, bem mais extenso do que uma cama. Então o Oswald Mosley ele estava se referindo a essa influência externa que estava dentro da Inglaterra, né? Porque ele queria que a Inglaterra se autossustentasse, né? Ele falava que o trabalho em equipe é o que acaba fundindo todo o interesse individual. O trabalho em equipe, o poder de unir e afundar os interesses individuais ao serviço da nação, né? Que o pilar, a ideia do fascismo, né, é manter as classes sociais unidas, comum, né? Porque é um facho, que é aquele símbolo do fascismo que era bem usado na Itália. O facho é um machado, né? Que assim você junta uma monte de madeira e aí vira uma coisa só, né? Você pega assim um galho, você quebra, ele é fraco, sozinho. Se você pega vários, você não consegue quebrar assim, né? Fascismo vem de facho, que é um tipo de machado assim. Os romanos, eles amarravam um monte de galhos para fazer um cabo bem resistente e colocava a ponta ali. O nome disso é facho, né? Significa união. Então, se você traduzisse fascismo, ia ficar alguma coisa tipo uniãozismo. União de quem? Das classes sociais. Então, aonde o Oswald Mosley ele estava querendo chegar com isso? A extinção da luta de classe social não se dará pelo fim das classes sociais, mas pelo acordo entre elas, pela cooperação entre elas. Portanto, ao invés delas se repudiarem, o pobre ter inveja do rico, o rico enojar o pobre, tem que andar em conjunto, né? Eles precisam ajudar um ao outro para manter o país em ordem. Portanto, a indústria ela tem que servir os interesses do Estado, porque é o Estado quem faz a lei. Então, a indústria acaba sendo, mesmo que privada, controlada pelo Estado indiretamente. A ideia desse corporativismo, que se chama fascismo, é essa, né? Portanto, Mussolini ele dizia que os homens estão cansados da sua liberdade. Portanto, ele interpretava que o homem é perigoso demais para ser livre, né? Dá para perceber que ele deve ter lido Thomas Hobbes. E que o homem é o lobo do homem. Nesse caso, o que foi proposto aqui pelo Oswald Mosley quando ele propôs o fascismo britânico? Ele pôs 10 pontos aqui no livro dele, eu vou tentar ler eles um por um, né? O primeiro é o patriotismo e a revolução. A Grã-Bretanha, em primeiro lugar, impedir a influência estrangeira. O que seria uma revolução? Revolução é quando você muda as coisas, né? Você está numa espécie de zona que é ruim.
mesmo sendo uma zona de conforto, ela é ruim, que nem a ideia do mar de rosas, né? Então, o que seria a revolução? Deixar de depender do estrangeiro, ser uma nação que se autossustenta. Isso é uma revolução, assim, falando bem resumidamente. Não precisa ser uma revolução, tipo, por exemplo, a francesa, que quis mudar tudo do pé para a cabeça, ou a Revolução Russa. A revolução já é suficiente já quando você vê que o britânico não vai precisar de nada de fora mais, né? Isso já é uma ideia. Segundo, a ação. Ele criticava tanto o conservadorismo quanto o socialismo, né? Ele não gostava nem de esquerda nem de direita, né? Ele mesmo intitula aqui o fascismo como uma terceira via para ele. Ele dizia que o conservadorismo ele busca manter as tradições e as ordens regulares. Porém, é justamente o conservadorismo que impede mudanças que têm que ser necessárias para mudar algum ponto. Enquanto o socialismo, em contrapartida, ridiculariza toda liderança e toda tradição, porque vê tudo como um problema estrutural. Portanto, ele precisa de um meio termo entre os dois, né? Porque enquanto o socialismo, por exemplo, gosta de criticar, por exemplo, patriarcado, herança, o machismo estrutural, coisa parecida, e o conservadorismo quer manter tudo do jeito que está, ambos acabam impedindo o progresso e acabam criando uma falácia infinita. E teria que tentar, portanto, a ideia do fascismo, em inglês, seria tentar se livrar desse ciclo de discussão entre conservadores e socialistas, né? Portanto, as mudanças têm que sempre ser analisadas pelo Estado para ver o que é necessário mudar na sociedade. Ele não confia no povo para fazer isso sozinho, porque você pode observar que tanto grupos conservadores quanto de esquerda, tanto de direita quanto de esquerda, eles são parte de massas que ou vão tender para um ou para outro e vai se manter nesse ciclo, né? E aí o terceiro ponto dele é a organização fascista. O trabalho em equipe é a essência do fascismo, assim unindo os interesses individuais, né? É o que eu expliquei agora há pouco, mas vamos tentar dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalho de vendedor de sorvete. Pode ser um vendedor de sorvete, pode ser um faxineiro, pode ser, assim, um porteiro. São profissões simples, né? Agora, você pega uma pessoa que está acima, tipo o gerente da sorveteria, você pega, por exemplo, o chefe de equipe de uma empresa de segurança, o supervisor, e você percebe que tem hierarquias, né? Mas ele não seria líder se não tivesse quem liderar. Da mesma forma que não haveria sorvete se não tivesse quem ordenhou a vaca, se não tivesse a indústria, né? Então, ele gostava muito de trabalho em equipe, ele não gostava de individualismo. Todo mundo tem que cooperar entre si, porque todo mundo tem os seus interesses à parte, por isso que a gente recebe. O que é que você vai fazer com o seu dinheiro? Vai investir em algum estudo para ter uma profissão que recebe mais? Você quer, sei lá, gastar numa balada? Independente do porquê você recebe, você trabalha para isso. E você precisa disso. Portanto, ele gostava muito de trabalho em equipe, né? Mas não equipe com o que vem de fora. Do britânico para o britânico. Então a essência do fascismo seria isso, a união das classes, em vez da inimizade entre elas. Aí o quarto ponto. O desemprego é o problema moderno, né? A Inglaterra tinha problema de desemprego na época. O principal problema do mundo é o desemprego. Se propõe a racionalização para se produzir mais com menos trabalho. Então, assim, vamos dar o exemplo das bolsas lá do Adam Smithers, né? Você pode fazer a bolsa inteira sozinho, mas vai demorar pra caramba. Você contrata pessoas e cada um faz uma coisa, acaba em um dia, mas você divide os lucros. Agora, se a gente inventar máquinas
que faz coisas. Você diminui o trabalho, mas em compensação você produz tudo mais rápido. Então, ele propunha ter uma industrialização para que o mercado ele possa se expandir rápido, todo mundo pudesse consumir rápido, né? Todo mundo pudesse ter maior variedade de produção sem o de fora, tudo inglês, né? Ele é um nacionalismo bem isolado, se a gente observa, né? E a proposta dele para isso poder acontecer é que se máquinas fazem a maior parte desse serviço, os demais cidadãos possam, na verdade, ter oportunidades mais variadas de trabalhos, né? Acaba sendo uma contradição, porque na verdade as máquinas roubam o emprego de algumas pessoas, né? Então isso aqui acaba sendo um furo na ideia dele. Principalmente porque nem sempre o Reino Unido vai ter matéria-prima vindo de dentro dele. Porém, na época, a Inglaterra ainda tinha muita colônia, muita influência no Canadá, na Jamaica, em Bahamas, as Índias Britânicas, que no caso era a Índia, o Paquistão, Bangladesh, né? Portanto, o autossustento dele, na verdade, não se refere apenas à Grã-Bretanha, se referia às colônias que eles ainda tinham. Considerando que o Império Britânico era bem grande na época, dependeria muito isso das colônias deles, porque a Grã-Bretanha sozinha, na verdade, é muito pequena. Isso é impossível a Grã-Bretanha ser rica se autossustentando sozinha, porque não tem matéria para tudo, ela ia falir. Então você percebe que aqui temos um problema nessa ideia dele, a partir do instante que pode começar a surgir um descolonismo. A maioria das colônias britânicas, elas começaram a promover a sua própria independência, né, da década de 40 para 60, né? E isso pós-Segunda Guerra ainda. Então vamos continuar aqui. Corporativismo. A propriedade privada tem que existir, contanto que enriqueça a nação e o indivíduo e ajusta o mercado interno. Atenção nesse ponto. O fascismo não propõe a extinção da propriedade privada, mas eles querem que ela exista se for útil para o Estado. Então, assim, se aquela indústria ela produz e traz benefício para o povo, opa, aí sim. Mas se eles julgarem que aquela indústria não está sendo útil, aí eles vão ter problemas, né? Vamos pegar um exemplo de um país que, na minha opinião, é fascista. A Venezuela. Em teoria, era para eles serem comunistas, porque o partido do Maduro não é mais ditador de lá, agora é o Ciro Rodrigues, é comunista. Mas se eles estão numa ditadura comunista, como é que tem propriedade privada? A maior parte das indústrias de petróleo deles são privadas. Aí que está um mito sobre privatização. O pobre continua pobre, mas o rico continua rico, continua se enriquecendo. No comunismo, é as estatais, é o governo. No fascismo, essas indústrias grandes, elas já estão em prol do governo. Então, o que adianta ser uma propriedade privada se isso pertence a uma elite que é o próprio Estado? Né? Então, a Venezuela não é comunista, ela é fascista. Não que seja muito diferente do comunismo, porque de uma forma ou de outra tem um monopólio controlando a população. E esse monopólio manda neles. Pode ser o Estado como um todo, pode ser uma indústria privada, petrolífera no caso, que pertence aos estadistas, aos governantes. Então, você vê que essa ideia de corporativismo, né? Na verdade, a ideologia fascista ela nunca deixou de existir. Ela só se disfarçou com o nome de corporativismo em vários países. Você pega, por exemplo, Bashar al-Assad da Síria, que já agora está em exílio na Rússia. Você pega, por exemplo, Saddam Hussein, você pega Gaddafi. Aquilo que eles exerciam era fascismo, na verdade. Eles só não usavam a palavra. Agora, e a Venezuela estava no mesmo nível. Agora, o sexto ponto dele. Exportar apenas para quem importa.
e para não ter dependência. Aí que está um detalhe interessante. Ele queria muito que a Inglaterra se autossustentasse, mas não 100%, mas não é para se isolar 100% do mundo, tipo a Coreia do Norte hoje em dia. Se bem que nem a Coreia do Norte é 100% isolada. Às vezes eles recebem coisa da China, né? Mas enfim, você só vai exportar para os estrangeiros se eles trouxerem alguma coisa no mesmo nível. Não é para ter nenhum déficit, nenhuma dívida, nada. Se é do inglês, é só para o inglês. O português, o espanhol, sei lá quem quer. Mas o que é que você vai dar pra gente para você merecer do produto inglês? Como se o produto inglês fosse perfeito, né? Então ele teria que tentar manter um ajuste nisso. Não me pergunte como, pergunte pro Oswald Mosley. Mas a ideia dele era essa, né? Agora, o sétimo ponto. Tornar o máximo possível a sua autossuficiência. Isso eu já expliquei. A Inglaterra se sustentar sozinha. A indústria plural interna deve ser substituir o estrangeiro. Portanto, o inglês, vamos supor, né, que existe alguma empresa americana dentro da Inglaterra que produz celulares. Mas por que tem que ter celular americano, celular coreano, celular chinês? Por que a Inglaterra não pode produzir o próprio celular, né? Então, tem que, ao máximo, se livrar do estrangeiro. A Inglaterra tem que saber tudo sozinha, né? Aí que está a questão. Você tem pessoas formadas dentro do seu próprio país para produzir isso? Você tem quem possa investir nessa indústria? Talvez você até tenha, mas você não vai ter variação do produto. Você vai ter que depender do investimento desse cara, você vai ter que depender do tempo das pessoas comprarem, né? Então, não é que seja uma ideia ruim. É bom que a Inglaterra possa, se bem que na época nem tinha celular, né? Mas você entendeu o exemplo, né? Você entendeu o exemplo. Tudo bem que na Inglaterra não existia celular na época, mas é um exemplo, tá? Não vai comentar besteira depois. Não é que é uma má ideia. É bom sim que um país possa produzir sozinha, mas você depende do estrangeiro para produzir. Você pega um celular hoje em dia, o engenheiro que produz o celular pode ser americano, mas o ferro que vem dele vem do Chile, e o chip é produzido em Taiwan. Então, como você só na Inglaterra tem como produzir tudo isso sozinho, pode ser complicado. Mesmo se você olhar o colonismo que eles tinham na época, no Paquistão, na Índia, em Bangladesh, em Bahamas, tem o produto necessário? Se tem, quem vai colher ele? Então, você pode até tentar ter uma indústria, tentar desenvolver uma indústria estatal para isso, para tentar colher isso. Mas você vai tirar dinheiro da onde? Muitas vezes é mais fácil você só tentar contratar um serviço que pode ser estrangeiro para isso, né? Então, nono ponto e penúltimo, se livrar dos imigrantes dos problemas que vêm com eles, né? Vamos supor que a Inglaterra está recebendo muito imigrante da Síria, do Paquistão, né? Eles têm uma cultura diferente da inglesa. Aí eles começam a mijar na rua, estuprar mulher, assediar, degrada símbolos cristãos porque eles não gostam de imagens. É um exemplo. Então vamos se livrar de todos eles. Pronto, resolvido o problema. Da Inglaterra para o inglês. Então não pode ter estrangeiro no país? Poder até pode. Mas que estrangeiro? Um espanhol, por exemplo, ele que é uma cultura mais próxima, né? Ou um irlandês. Ele pode ir para a Inglaterra? Se sim, ele vai respeitar as tradições inglesas? Ele vai ser aculturado? Se sim, então sim, né? Então, ele, em outras palavras, em resumo, no ponto aqui, ele defende uma política muito forte com deportação, tá? Porque não é só uma questão da indústria nacional, também é do povo nacional.
Porque se um estrangeiro vai para o país, ele também vai precisar de emprego. Por que eu contrataria uma pessoa de fora se posso contratar uma pessoa de dentro, né? É esse o ponto que ele está falando. Agora, o 10º ponto é da autarquia. Autarquia é autossustento. Na verdade, ele falou isso no outro capítulo, mas ele repetiu sem perceber. Que é, em resumo, da indústria, né? Se livrar ao máximo do estrangeiro. Na verdade, esse 10º ponto que ele escreveu é um resumo dos demais pontos, né? Mas uma coisa aqui que ele agrega é da Inglaterra não se envolver em problemas externos do mundo. Na Segunda Guerra Mundial estava em curso, né? Antes de Hitler invadir a Polônia, junto da União Soviética, Mussolini já estava invadindo a Etiópia. Então, assim, se o inglês tem que se autossustentar, em teoria ele ficaria muito orgulhoso se outros países, tipo, sei lá, a Argélia, o Egito ou sei lá o que, também se autossustentassem. Se bem que a Inglaterra tinha como colônia o Egito também na época. Mas enfim. Então, não existe isso de você ser polícia do mundo. Pensa, por exemplo, a guerra do Irã e do Iraque e do Afeganistão. Estados Unidos invadiu lá, matou Saddam Hussein, matou Bin Laden, então por que vai se manter lá? Vai ficar mantendo dinheiro numa guerra para controlar um problema externo? Quando o Trump, por exemplo, mandou acabar com a guerra de vez, começa a mandar os caras de volta para dentro, e o Biden continua isso. Para eles está certo. Problema do Afeganistão, problema do Afeganistão. Agora lá tá uma merda. Talibã assumiu o poder ali, mulher não tem nem mais direito à saúde pública, para você ter ideia. Mas isso é problema dos afegães, não dos americanos. Esse é o ponto dele. Não é problema meu, isso é problema teu. A Inglaterra não tem nada a ver com essas guerras, né? Então, apesar dele ter muita simpatia com o eixo, ele se inspirou muito na política do Mussolini e também tinha suas influências nazistas. A guerra não é problema dele. Tá nem aí se estão matando judeu na Inglaterra, se está em conflito agora com a União Soviética, não é problema meu, é o que ele dizia, né? Mas apesar da política dele não ter entrado em função na Inglaterra, teve um país que entrou em função com isso: Portugal, a ditadura do Estado Novo de Salazar. Eles na verdade puseram em prática isso, né? Qual foi o resultado? O governo português tinha a política que eles chamavam de orgulhosamente sós. Portugal se autossustentava, entre aspas, porque tinha colônias, né? Que Salazar dizia de ultramarino, um país ultramarino, não são colônias, são extensões de Portugal, colônias. Porque assim, você por exemplo colhia algodão, carvão, cravo lá de Angola, você levava para Portugal, você produzia um produto lá e você mandava de volta para Angola com preço maior. Mas e se o angolano, ele mesmo não colhe? Porque ele mesmo não pode produzir na própria Angola para ter um preço menor para si? É um colonismo. Ele tentou mudar o nome, mas não deixa de ser colonismo, né? Inclusive é um colonismo bem justo. Mas na cabeça dele estava certo. Não é uma colônia, é uma extensão de Portugal fora do mar. Mas, enfim, Portugal tentava ser autossuficiente e tentava se manter dessa forma o máximo possível. E quando deu a Segunda Guerra Mundial, Salazar se manteve neutro até o último segundo. Depois, bem no finzinho da guerra, quando o eixo já estava caindo, eles deram apoio para os ingleses para depois passar por dentro da Europa, né? Mas ele conseguiu se manter neutro até o último segundo, falando: não é problema meu. Enfim, qual que foi a consequência da política salazarista, do fascismo português? Apesar de Portugal ter realmente conseguido se blindar de crises econômicas, né, Portugal ele se manteve muito atrasado tecnologicamente. A indústria portuguesa não tinha coisas que estavam se desenvolvendo no mundo, né? Tinham carros antigos, quase que nem Cuba é hoje, né?
O país estava quase inteiramente agrário, não tinha muita produção, muita novidade, muitas máquinas. Ele estava pobre, se mantinha pobre de propósito, né, para manter as classes sociais unidas, né, não tinha tanta liberdade para o pobre se tornar rico. E ele ainda estava com analfabetismo alto, porque não tinha como fazer inovações da educação sem também você inovar na tecnologia, né? Sem você poder expandir escolas. Quando deu as guerras de independência africana, você parou para pensar o gasto que você tem com uma guerra por mar? O cidadão português tinha algum emprego. Ele foi convocado para lutar lá em Cabo Verde, Moçambique, em Angola. Deixou a profissão dele de lado. Você precisou produzir arma para lutar lá e morrer. Parabéns. Portugal teve falência por 13 anos, para você ter ideia. Tanto é que deu a Revolução dos Cravos, e depois da crise em Portugal, que fez o país passar fome por 13 anos, e restabeleceu a democracia em Portugal. E você percebe que, então, a teoria fascista e isolacionista do Oswaldo, que na verdade não foi exercida na Inglaterra, foi exercida em Portugal, foi um fiasco. Porque vamos supor que a Inglaterra tivesse se tornado fascista, tivesse exercido isso, e eles também nunca tivessem se unido ao eixo, as independências nas colônias asiáticas iam ser iguaizinhas às de Portugal. Iam ser violentas, não ia ser que nem o Gandhi, que protestou passando fome. E ainda por cima foi morto por um extremista da própria religião, o hinduísmo. Provavelmente iam ser independências violentas. E como é um trajeto marítimo da Grã-Bretanha para a Índia, você pode passar pelo oeste, passar perto do Japão, da China, e você chega na Índia. Ou você vai pelo leste, você contorna a África e chega lá. Claro que você pode considerar também aviões, que também é um trajeto que gasta bastante gasolina, mas um avião não traz tanta coisa quanto um navio, né? Ia ser um puta gasto que também ia falir a Inglaterra. Porque assim, vamos supor que o indiano produziu alguma coisa, cravo, canela, sei lá. Ele vai mandar para a Inglaterra apenas produzir alguma coisa e vai voltar para a Índia mais caro? Tá, então vamos fazer uma indústria dentro da própria Índia. Aí se todo o produto é feito na Índia, produzido na Índia, depois vende para o próprio indiano, o que a Inglaterra tem a ver com o nosso produto, com o produto indiano? Tem nada a ver. Por que o inglês está aqui ainda? Né? Então você percebe que ia ser fiasco ou ia ser fiasco. Porque apesar de talvez até ter uma boa intenção em querer que a Inglaterra não dependesse do estrangeiro, só o fato de você ter colônias, você na verdade depende do estrangeiro, né? Você percebe que o país mais isolado do mundo é a Coreia do Norte, Turcomenistão também é bem isolado. São países que não se desenvolveram nada tecnologicamente, o povo é pobre, né? Os soldados norte-coreanos que foram lutar lá na Ucrânia, ao lado dos russos, meu irmão, eles estão usando arma que foi usada na Guerra da Coreia. O Putin acabou descobrindo da pior forma possível que, na verdade, o exército norte-coreano é mais incompetente do que parece. Seria mais fácil a Coreia do Sul invadir eles e dominar e dominar o território do que o contrário. De tão incompetente está a Coreia do Norte. Bom, vamos pro... O Oswaldo defendia que a Inglaterra tivesse grandes exércitos para se proteger, mas não para invadir. Pois bem, vamos supor que você quer fazer isso. Como você vai produzir armas, tanques e sei lá o que, se você depende de metal para isso? Como você vai ter o maior exército do mundo se a Grã-Bretanha é pequena? É um fiasco isso, né? Mas enfim, essa aqui foi a leitura de hoje do livreto 10 pontos sobre o fascismo. Meu forte abraço, fique com Deus.